todos são bem-vindos aqui nessa casa, a casa do nosso Deus. E, acima de tudo, para sermos aproximados da palavra dEle. Portanto, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1. Eu quero conversar com os irmãos um pouquinho, durante alguns domingos, sobre esse livro tão pouco falado na igreja e que tem uma importância vital na vida do cristão. Provérbios, capítulo 1. Nos escritos judaicos, o Pentateuco é o primeiro conjunto de livro mais importante: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois desse grupo de 5 livros, o segundo livro mais importante seria o livro de Salmos. E dos escritos, o livro de Salmos e depois Provérbios. Provérbios seria, se eles tivessem a condição de imprimir, como a gente tem hoje a facilidade da gráfica, quando alguém como a Renata e o Magno se casassem, os pais dariam de presente um livro de Provérbios para colocar na cabeceira da cama e ler todas as vezes que fosse oportuno, né? O livro de Provérbios é um livro extremamente importante na vida do judeu, né? Ele é um livro fundamental para que os seus filhos pudessem estudar a palavra de Deus. Provérbios é um livro muito importante para nós também. Eu quero ler inicialmente com os irmãos do versículo 1 até o versículo 7, mesmo assentados, mas com toda reverência, por favor, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruidor adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Todos juntos o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém. Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos. A Tua palavra é deveras importante para a nossa vida. No entanto, a nossa simplicidade, a nossa pequenez, nos coloca em total dependência do Senhor. Seja generoso conosco nessa noite, ó Deus, e nos instrua pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se eu pudesse classificar esse livro, e à luz do que lemos no versículo 7, e esse termo, o temor do Senhor, se você puder ler o livro de Provérbios, você vai encontrar ele repetidas vezes, inclusive esse versículo se repete, ou essa expressão se repete hiperis literis em outros versículos da Bíblia, como no capítulo 9, versículo 10, né? E, portanto, se eu pudesse classificar esse livro, eu diria que são provérbios para viver no temor do Senhor. Sem o entendimento, sem o conhecimento, sem uma vida envolvida na leitura, na aplicação do conhecimento de provérbios, o cristão pode até ser salvo, mas ele não compreenderá as grandezas de Deus reveladas a nós nas Escrituras. O óculos para entendermos as Escrituras é o livro de Provérbios. O crente que não lê Provérbios é um crente deficitário na compreensão das Escrituras. E eu percebo que ao longo dos anos na igreja, nos últimos anos, nas últimas décadas, o livro de Provérbios ficou meio que de escanteio na vida da igreja. A gente lê muito pouco esse livro. E tem algumas razões que ao longo da nossa reflexão nós vamos enxergar isso, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta: quanto vale, os irmãos aí, Luíde, que é técnico lá da Vale, né, camarada experiente, quanto valeria a consultoria do mais experiente homem da face da terra? Quanto valeria aí 1 hora de trabalho de um homem desse? Incalculável, né? O Lula, por exemplo, que foi classificado o mais inteligente do Brasil, né, aí um dos mais caros palestrantes do mundo, nas últimas décadas, né? Não sei porquê, mas sabe Deus, vai entender, né?
mas é só para a gente entender que há um valor, né, que é colocado sobre essas pessoas, e hoje é uma profissão ascendente. Ser um consultor, o que é um consultor? É aquele que, com a sua experiência e com a busca da experiência que se pode encontrar na literatura universal, essa pessoa, ele empreende uma pesquisa em prol de determinado empreendimento, determinada empresa, determinado segmento, e traz para aquela pessoa todo aquele conhecimento para que aquela pessoa seja bem-sucedida naquela linha. E haja vista que hoje essa ideia se aplica não apenas nas empresas, mas em todas as áreas. Você vai encontrar, por exemplo, na vivência pessoal, no marketing pessoal, né, o personal style, né? Ó, falei inglês agora, hein? Personal style, né? Aquele cara que vai te explicar, te falar como você deve proceder, vestir, comprar roupa, como é que você deve se comportar, e vai olhar para a sua fisionomia, seu corpo, e te dar ali o know-how necessário para isso, né? Daqui uns dias vai ter o personal religião também, né? O cara que vai indicar como é que é ser crente e tal. Tá quase que precisando, porque a gente não tem mergulhado aí nesse entendimento das Escrituras, mas na verdade Provérbios é o livro que faz isso com o cristão, não apenas na vida religiosa, mas em todas as áreas da nossa vida. Se queremos ser pessoas bem-sucedidas que temem a Deus, precisamos mergulhar os nossos olhos em Provérbios. E o livro de Provérbios, ele traz no seu bojo a experiência, os conselhos que foram escritos por Salomão, divinamente inspirados por Deus, para servir de orientação à vida dos seus servos, né? E eu poderia dizer assim, que bênção gloriosa termos essa palavra revelada a nós. Que bênção gloriosa, e muitas vezes nós perdemos de vista. Eu queria também que você guardasse no seu coração uma informação importante para continuarmos olhando para o livro de Provérbios. Quando lemos Provérbios, nós vamos encontrar sempre esse processo, né, de aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Por exemplo, o versículo 7 que lemos, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam, né? Então, quando nós olhamos para isso, existe uma tendência no meio cristão de enxergar aquilo que o mundo tenta dizer a respeito da fé, um dualismo. Para que exista o bom, tem que existir o mal. Na verdade, Provérbios não caminha assim, não é um livro dualista. Embora ele faça comparações, essas comparações são sempre diminutas a favor daquilo que é ruim. Então não é uma comparação dualista, não é no mesmo nível, não é no mesmo padrão, não é na mesma qualidade, no mesmo potencial, né? É apenas no sentido de comparação, para que possamos entender tudo isso aí. A palavra sabedoria, que vai aparecer inúmeras vezes no livro de Provérbios, ela no hebraico é mashal, que significa comparação ou discurso instruidor, né? Então, quando falamos de Provérbios, a sabedoria de Provérbios, estamos pensando nisso. Provérbios foi escrito, como o próprio texto que nós lemos aqui, por Salomão. Salomão é um servo de Deus que viveu no passado, e este homem foi filho de Davi, rei de Judá, e Salomão, ele escreveu, ele compôs, diz as Escrituras, 3.000 provérbios, né? No livro de 1 Reis, capítulo 4, você tem essa informação, e aliado a Eclesiastes 12, 9 a 11, que diz assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Esses muitos aqui, lá em 1 Reis, deixa claro que foram 3.000 provérbios, né? Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. É importante essa expressão quando se refere àquilo que Salomão escreveu, porque essa palavra verdade refere-se a um daqueles atributos que Jesus diz a seu respeito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então é o conhecimento desta verdade, a verdade que é o próprio Deus, né? E as palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados às sentenças colididas, dadas pelo único pastor, também aqui uma referência a Jesus. Portanto, Provérbios é também uma seta maravilhosa de Deus, que aponta, que nos conduz a uma vida aos pés de Cristo, né? E eu queria dizer, por que não, de uma maneira até bem
rústica, né? Às vezes a gente não pensa nisso, mas o texto diz assim, como aguilhões. Só vai conhecer isso aqui quem já viveu na roça, quem já candeou boi, né? Creio que talvez o Edson aqui, não sei mais quem aí, já lidou com boi, mas existe uma ferramenta que a gente usa, que é uma madeira, né, Edson, bem resistente, comprida, e na sua ponta se enterra um prego resistente, e aquele ferrolho é chamado de aguilhão, né? E quando você cutuca o boi, espeta o boi, aquilo dói, e ele pula, ele corre para frente, né? E aquela aguilhoada tem umas argolas que é pendurada naquela ponta, então uma vez você espeta o boi, mas naquele movimento o boi pula, e aquele negócio balança. A partir daí você não precisa mais espetar o boi, você só balança aquilo e o boi já pula para frente e já anda na direção que ele tem que ir, né? Então, trocando em miúdos, Provérbios também é a aguilhoada de Deus que nos conduz na direção dele. Por isso é um livro importante, por isso o judeu lê esse livro com muito respeito, com muito cuidado, e eu creio que nós também precisamos fazer isso. Uma outra informação importante é que Salomão não apenas escreveu aquilo que Deus lhe deu para conhecer, mas ele escreveu também 500 provérbios a mais, que são colhidos na vida de outros homens que Deus colocou na sua vivência, como por exemplo em Provérbios 30, versículo 1, você vai ter a informação do Provérbios de Agur, filho de Lemuel, né? Então ele cita o autor daquele provérbio que ele escreve ali, e assim Salomão compôs então ao todo, ou escreveu ao todo, 3.500 provérbios aproximadamente, tudo isso com o propósito de nos fazer saber as grandezas eternas de Deus. Irmãos, esse livro não está aqui à toa, esse livro não está aqui apenas para figurar com algumas palavrinhas importantes para nós, esse livro está aqui porque ele é de vital importância na vida do cristão. Nos escritos hebraicos, ele antecede o livro de Ruth, né? E quem conhece sabe da importância do livro de Ruth nas escrituras, e ele antecede, termina Provérbios e começa Ruth. Como é que termina Provérbios? Mulher virtuosa, quem achará? O livro de Ruth, não precisa dizer, trata de quem? Da mulher virtuosa ali. Então, é uma junção muito importante nesse sentido. O livro de Provérbios, então, ele é a ponte que liga a história do povo de Deus à história do Filho de Deus, porque através da genealogia de Ruth é que nós vamos ter a vinda do Messias. Então, a importância desse livro em todas as áreas da compreensão cristã, da vivência cristã, e portanto é um livro magnífico para a minha vida, para a sua vida, e eu queria te chamar a atenção para isso. Eu queria te convidar para começar a meditar em Provérbios um pouco, e crescermos no conhecimento e na graça a partir do livro de Provérbios. A primeira coisa que eu queria ressaltar, ou o primeiro ensinamento que a gente precisa guardar de Provérbios. Provérbios é a revelação de Deus para ensinar sabedoria eterna a homens finitos. Provérbios é a revelação de Deus para ensinar sabedoria eterna a homens finitos. Observe que o texto que nós lemos, o versículo 7, quando fala do temor do Senhor, o princípio do saber, obviamente aqui princípio não é apenas no começo, mas é porque esse saber não tem fim, né? O conhecimento de Deus não tem fim, é nesse sentido, então é apenas o princípio, porque a gente tem que continuar conhecendo e continuaremos conhecendo na eternidade, é um conhecimento infinito. No entanto, contrapõe a isso que o louco despreza a sabedoria e o ensino. Esse louco que despreza aqui, a palavra desprezar encontra fim, né? Coloca fim na sua própria vida. O louco, ele é chamado de louco por isso. Aquele que coloca fim na sua própria vida não tem um juízo perfeito, né? A finitude. E Provérbios, então, é para ensinar sabedoria eterna aos homens finitos. E a palavra sabedoria, aqui no versículo 2, para aprender a sabedoria, essa palavra, ela é uma palavra que, se fôssemos traduzir ela hoje, do hebraico, para um bom português, a palavra correta seria dar treinamento, preparar, né? Pedagogicamente ensinar de maneira correta, né? A sabedoria aqui não é um conhecimento abstrato que eu olho e vejo, ele está ali, mas eu não sei o que é.
mas trata-se do conhecimento ou da sabedoria enquanto algo prático, algo ativo na vida da pessoa. Portanto, a proposta do livro de Provérbios, ou os ensinamentos que Deus nos coloca aqui em Provérbios, ou a partir de Provérbios, é para gerar em nós inteligência moral e inteligência espiritual. É isso mesmo. Tem muito crente aí que não é inteligente, nem moralmente e nem espiritualmente. Por isso, as nossas igrejas estão abarrotadas de pessoas que constantemente são disciplinadas, porque não tinham inteligência moral e caiu em pecado, porque não circulava a sua vida, não colocava limites morais na sua vida, não colocava limites espirituais. Quantas são as pessoas que se relacionam erradamente com Deus porque não conhecem os princípios de Provérbios para servir a Deus? Lemos agora há pouco aqui, o Luíde, não sei se ele atentou a isso lá na sua preparação da liturgia, ou se foi gloriosamente inspirado por Deus, ou iluminado por Deus na vida do irmão, né? Mas ele leu o livro de Provérbios na sua liturgia, e eu não sei se os irmãos se lembram, ele leu para a confissão no livro de Provérbios. E sem uma vida santificada, nós não podemos cultuar corretamente a Deus. Portanto, Provérbios é o livro que nos promove a inteligência religiosa, não essa religiosidade processional que as pessoas praticam aí, é porque a palavra religião significa religar, e religar a Deus. Só podemos ser religados a Deus com essa inteligência cristã, essa inteligência espiritual. Provérbios é o livro de Deus que nos faz saber isso, e ele faz isso especialmente com aqueles que são novos, ou aqui a palavra traduzida é jovens, né? O bom siso, jovens, aquele que é novo, né? Não necessariamente jovem no sentido físico, cronológico, mas esse jovem aqui pode ser muito bem entendido, ou mais entendido ainda, no sentido cristão, aquele que é novo na fé, aquele que começou a sua caminhada cristã. Ele vai construir o seu conhecimento, o seu entendimento, a sua vida cristã, a partir de um entendimento que ele conhece nas Escrituras. George Chapman, ele escreveu num dos seus escritos uma expressão que eu achei interessante trazê-la nesse momento para a gente pensar. Os jovens pensam que os velhos são tolos, sabia, Toninho? Os jovens pensam que os velhos são tolos, mas os velhos têm certeza que os jovens são tolos. Por quê? Porque o velho já foi jovem um dia, ele já vivenciou aquelas realidades, ele sabe daquela realidade, ele conhece aquele contexto, ele já passou por aquele caminho, né? Tem uma expressão mineira, não sei se por aqui se usa isso também, mas a gente usa muito comum, quando um filho vem para um pai, né, querendo dar aquele golpe assim, aquela atirada para poder fazer alguma coisa que não devia, o pai vira para o filho e fala assim: meu filho, na escola que você está estudando, eu já pulei o muro há muito tempo, né? Eu já saí dela há muito tempo, eu já passei por aí, eu sei como é que é, você não me engana não, né? Essas artimanhas, essas coisas mudam os tempos, mas as realidades, aquilo que move o pecado no coração do homem, não muda. Muda o jeito de pecar, mas o pecado é o mesmo, a consequência é a mesma. Mudam os ambientes, mudam as realidades que a sociedade trouxe para nós, mas o pecado continua afligindo o coração do homem, e os jovens, os novos na fé, precisam ser instruídos, e Provérbios é uma revelação de Deus que nos conduz a esse entendimento. E o detalhe é que aqui nós não vamos encontrar teorias, propostas, que pode ou não dar certo. Se você entra nos segmentos sociais, por exemplo, na psicologia, você vai encontrar os diversos ramos da psicologia. Se você vai num psicólogo, ele fala para você: eu trabalho aqui na linha do behaviorismo, eu trabalho aqui na linha de não sei quem, na linha disso, daquilo, e são tantos aí que eu não sei nem quantos são mais esse pessoal hoje em dia, cada um mais maluco que o outro, né? E todo mundo, todos eles que você perguntar, eles acham que estão numa direção que vai dar certo, mas são teorias, são teorias. Se você buscar aí no movimento social, nos movimentos antropológicos, em qualquer outra área, no segmento político, você vai encontrar várias pessoas que vão apresentar para vocês determinados pensamentos e vão dizer com toda a categoria que aquele pensamento ali é que vai dar certo. Esses dias alguém escreveu assim, né? O Temer tem dedo podre para escolher a sua liderança, né? O problema não é o dedo do Temer, o problema é que está tudo podre. Como que você escolhe alguma coisa boa no meio de uma cesta de fruta toda podre? Não tem o que escolher.
A nossa sociedade está apodrecida, e essa podridão tem afetado inclusive o meio das igrejas. Quantos de nós talvez precisamos mudar, consertar, renovar, curar algo em nós que está podre? No nosso comportamento, na nossa vivência, no nosso pensamento, aquilo que conduz à nossa identidade moral. Por exemplo, as pessoas decidem o seu comportamento no relacionamento do namoro, e aí de repente você encontra, e eu já encontrei pais crentes, que compraram cama de casal e pôs dentro de casa para os seus filhos, que estavam namorando, e quando fomos argumentar, ele disse, é melhor que estejam aqui dentro de casa, do que estejam lá no mundo. Olha a visão moral de um homem crente para os seus filhos em namoro. Irmãos, o errado é errado, e nada justifica apoiarmos isso. Há muitos dentro das igrejas com uma necessidade de uma revisão, e Provérbios é o livro que vai proporcionar isso. No entanto, existe um problema que nos distancia de tudo isso. Esses discursos que nós temos aí à nossa volta são discursos doces, agradáveis. Ele coloca no nosso coração uma possibilidade dualista, aí sim, de sermos bons e ao mesmo tempo vivenciarmos realidades que a palavra de Deus condena. Inúmeras realidades, inúmeras perspectivas. Essa semana, entre tantas atrocidades que aconteceu no Brasil nosso afora, não sei quantos acompanharam, uma criança de 10 anos foi morta numa troca de tiro com policiais. Uma calamidade, uma desgraça, só de ouvir uma notícia dessa. Mas o problema é que a sociedade começa a olhar para isso e dizer o seguinte: o policial está errado. Ninguém olha para os pais daquela criança como criminosos, porque criaram duas crianças, uma com 10 e uma com 11 anos, que estavam roubando o carro, mão armada, colocando em perigo vidas e mais vidas. Ninguém consegue enxergar a situação venenosa que está inserida na nossa sociedade, e tentam argumentar. É interessante a própria forma com que a notícia é dada. A jornalista falando, os policiais atiraram, né? Então isso aí é líquido e certo, o policial atirou nas crianças, e aí é criança, aí não é assaltante, não é marginal, não é ninguém, é criança, né? Ok, é criança pela idade, mas o que ele estava fazendo era fora da lei, né? E que supostamente, o carro do policial furado de bala, outros carros de gente que passou na rua furado de bala, mas supostamente aí não é verdade, aí a afirmação não é concreta. Qual que é a intenção? A intenção é inverter o processo moral na sociedade, é fazer com que nós acreditemos que errado é o policial. Coitado do menino. Irmãos, num lugar sério, os pais dessa criança iriam para a cadeia, com toda certeza, porque criança de 10 anos não podia nem estar na rua sozinho. Mas nossa sociedade inverteu tudo isso. Por que isso acontece? 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4 nos fala o porquê. Pois haverá um tempo, Paulo falando a Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A igreja precisa acordar para isso. Deixa eu dizer para você uma coisa a partir disso que eu li aqui agora. Irmãos, nós não precisamos nos levantar contra o homossexualismo, contra essa política podre, contra esses psicólogos que nem pais são e estão querendo pensar a vida de filho. Nós não precisamos, porque não adianta. O homem sem Deus pensará assim até o final da sua vida. É besteira levantarmos uma bandeira contra esse pessoal. Se você ler as Escrituras, você vai encontrar lá em Gênesis a destruição de cidade por causa do homossexualismo. Então não venha com esse papo que é um negócio, fiquei assustado com o beijo gay. Não, isso já estava lá nos tempos antigos. Desde que o homem é pecador, essas coisas acontecem.
O que nós precisamos é levantar uma bandeira de crentes íntegros, de crentes que ensinam moral aos seus filhos, de crente que ensina espiritualidade aos seus filhos, de crente que cria os seus filhos à luz da palavra de Deus. E a própria sociedade, ao olhar para isso, vai enxergar a diferença. Mas muitas vezes não temos feito isso. Muitas vezes temos tido coceira no nosso ouvido também e preferido escutar o mundo. Essa situação, ela está aliada a outra realidade também, que nos coloca em desvantagem com tudo isso. Além do discurso da sociedade que aos olhos dos homens parece maravilhoso, doce, além dessa realidade que nós colocamos aqui, da necessidade de ouvir então esse discurso, e consequentemente do distanciamento da palavra de Deus, tem uma outra realidade que aflige todos nós indistintamente. Toda pessoa nasce com um coração depravado, que engana a si mesmo. Todos nós nascemos assim. O salmista fala: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Provérbios 28, 29 está escrito: o que confia em seu próprio coração é insensato. Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então nós nascemos com essa desvantagem, o nosso coração conspira contra nós, o desejo da nossa carne supera aquilo que nós pensamos e entendemos muitas vezes como certo. A outra coisa é que todo aprendizado que o mundo oferece é vaidade. 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo escreve: porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. 1 Timóteo 6, 19 e 21, está escrito: que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. É preciso, irmãos, entendermos que nós estamos inseridos num mundo em que a ciência se desenvolveu, e a Bíblia fala disso profeticamente, nos ensina a respeito disso, mas porque nós não entendemos provérbios, nós não conseguimos discernir essa palavra. No final dos tempos a ciência se multiplicaria e o amor de muitos esfriaria, e é o que tem acontecido. A pessoa pega o seu WhatsApp e manda, né, aquela fotozinha do outro mandando beijinho, a menina abre e lê: nossa, estou apaixonado. A ciência multiplicou e possibilitou isso, mas não há verdade naquilo, ou pelo menos não é uma verdade total, e uma meia verdade é, diante da palavra de Deus, uma grande mentira, ou uma mentira completa. E a tecnologia, na verdade, ao invés de nos aproximar, a tecnologia deveria ser assim: eu vou ligar para a pessoa e marcar, eu gostaria de me encontrar com você daqui meia hora, é possível? Onde? Tal lugar. Então vamos lá, e vamos bater o papo. Mas você vai hoje, por exemplo, nos restaurantes. Outro dia eu tirei até uma foto do nosso grupinho lá no Franguinho, aliás, estamos precisando voltar lá nos jovens, né? Eu tirei uma foto dos jovens lá, Solange, os meninos sentados assim. Eu cheguei até perguntando: vocês estão se falando pelo WhatsApp? Porque cada um estava com o celular na mão, ninguém estava conversando, perdemos a habilidade de dialogar. A modernidade, o conhecimento da modernidade é loucura para Deus, e nós temos viajado nesse negócio. E por fim, restam poucos professores ensinando a verdadeira sabedoria. Amós 8, 11 e 12 está escrito assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. O texto não está falando de desejo, que a pessoa vai buscar conhecer a Deus. Ele está dizendo aqui da situação. Deus está falando: vai chegar um tempo, um momento que vai acontecer isso. Se alguém andar de lá até aqui, não vai encontrar ninguém ensinando a palavra de Deus. Irmãos, o que acontece hoje na maioria das igrejas é que a palavra de Deus há muito tempo deixou de ser ensinada. As pessoas ensinam das suas experiências, as pessoas falam a respeito dos filmes. Tem igreja por aí que a mensagem começa com um telão passando uma cena de filme para as pessoas pensar, refletir sobre ensinamentos. E aquilo é magnífico, e se faltar esse negócio, ninguém presta atenção mais no que está sendo dito, porque a palavra de Deus deixou de ser relevante. Não nos interessamos. A mensagem pura e simples não tem mais valor para as pessoas. E tem pouca gente ensinando isso, porque isso não dá ibope. Provérbios é a fonte que precisamos para sermos reconectados às coisas de Deus, às verdades de Deus. Provérbios é para isso. Uma segunda coisa
também muito importante. Provérbios é a revelação de Deus para elevar os sábios a novos níveis de conhecimento. Na vida nossa, nos nossos conhecimentos, constantemente nós somos, cada um, dependendo da sua motivação, do seu trabalho, motivados e levados a buscar novos conhecimentos. O próprio mundo em que nós vivemos exige isso de nós. Você vai, por exemplo, entrar num prédio, eu fui no prédio ali outro dia, acertar um negócio lá, você chega, você tem que se cadastrar, a pessoa tira a foto sua, né? Então já está tudo armazenado ali, aí tem que cadastrar o seu dedo, aí você chega, tem que pôr o dedo ali, aí tem que destravar a catraca, você tem que aprender a lidar com esse negócio. Você vai no banco, eu até hoje, irmãos, eu sou meio arcaico com esse negócio, eu sou meio antigo, tá? Eu não consigo fazer transação bancária em celular, entendeu, Luiz? Eu sou meio atrasado com esse negócio. Isso para mim ainda não entrou na minha cachola que é de Deus esse negócio não, entendeu? Né? Eu fico sempre pensando que tem um hacker, um negócio, alguém por trás lá, que vai, na hora que eu fizer aquilo ali, ele vai dar um toquezinho, um cliquezinho lá, que tem cara esperto para isso, entendeu? E leva um pouquinho que a gente tem, e a gente fica perdido aí, e ainda devendo a conta que você achou que tinha pago, né? Então eu desconfio disso tudo, mas você tem que aprender, não tem jeito. Você vai no banco hoje, você não fala com a pessoa antigamente. Eu lembro que quando meu avô era vivo, volta e meia eu ia levá-lo ao banco para receber lá a sua pensão, sua aposentadoria, e já era o tempo do cartão magnético e tal, mas ele ainda não tinha assimilado isso, então eu tinha que levá-lo a um cara, alguém da agência, não importa quem era, isso não fazia muita diferença para ele, ele tinha que conversar para o cara, explicar o que ele estava fazendo ali, qual o valor que ele ia tirar e tal. Aí o cara falou, tá bom, seu Samuel, é só agora, vai ali com o seu neto ali, passa lá que vai sair o dinheiro lá na máquina lá. Aí ele se dava por satisfeito, porque ele falou com a pessoa. Mas nos nossos dias nós somos sido levados a essas coisas, e isso promove em nós uma necessidade do saber, do conhecimento interminável. Você deita, você acorda, já tem uma tecnologia nova, você já não é mais o cara mais inteligente do pedaço naquela área, né? A cada hora que passa tem uma coisa nova. E aqui nesse texto de Provérbios, no versículos 5 e 6, quando diz assim, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Veja que ele não está falando mais do nécio, ele está falando do sábio, do inteligente. E a palavra entender aqui é melicar, que significa dobrar o conhecimento, fazer com que aquele conhecimento que era um tanto vire agora o dobro daquilo, ou seja, um conhecimento mais poderoso, mais forte, um conhecimento maior, um conhecimento mais amplo, né? E Provérbios é a revelação de Deus que proporciona isso a nós. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na igreja nós temos líderes, pessoas que têm a responsabilidade de aconselhar, de orientar, de decidir administrativamente a vida da igreja, de diversas maneiras, é o caso na nossa igreja dos presbíteros, de lidar com as necessidades das pessoas, é o caso dos diáconos, de conduzir determinados grupos. Na nossa igreja nós usamos aí os presidentes, né, Ini? Conduzir as mulheres, conduzir a UMP, a Nadalca, e assim por diante. Mas essas pessoas deveriam então mergulhar os seus olhos aqui nas Escrituras, especialmente em Provérbios, para ter ter a habilidade com a qual possa realmente conduzir essas pessoas. Ultimamente tem sido trazido para a igreja o conhecimento do mundo. Não que não tenha conhecimento que não possa ser usado, desde que filtrado por esses moldes de Provérbios. O conhecimento dos nossos dias podem ser trazidos para o serviço do reino, desde que filtrado, desde que ele passe pelo crivo de Provérbios. E a liderança precisa entender isso. E é interessante que eu poderia classificar Provérbios como sendo o QI do cristão, só que com uma diferença. Na sociedade, no mundo comum, existe uma provinha que eu não sei nem como que é, porque eu não me atreveria a fazer aquilo, porque eu não ia tirar nota nem para ficar de recuperação, né? Mas tem aquela provinha do QI que as pessoas fazem, né? Então aquela prova define quem tem o QI mais elevado, quem é menos inteligente e quem não é inteligente de vez, né? Desiste, né? Imagino que deve ser mais ou menos assim. Mas Provérbios é o QI que Deus oferece, não a um grupo exclusivo, não é um grupo seleto de pessoas superdotadas que vai aprender e entender. Provérbios é um escrito na simplicidade que qualquer ser humano que se dedique com a sua razão, que tenha fé em Deus, que tenha uma vida com Deus, pode e deve aprender.
O QI de Deus, ele não é um QI exclusivo para um grupo seleto. O QI de Deus é um QI disponível para aqueles que buscam, para aqueles que querem ter um crescimento aos pés do Senhor. Provérbios é o melhor da reengenharia espiritual que poderíamos acessar. Provérbios é aquilo que pode dar um upgrade na nossa vida cristã. Provérbios poderia nos tornar pais melhores. Provérbios poderia nos tornar cônjuges melhores. Provérbios poderia nos tornar filhos melhores. Provérbios poderia nos tornar profissionais melhores. Provérbio pode nos tornar alunos melhores. E assim por diante. Provérbios pode nos tornar igreja melhor. Provérbios é a voz de Deus nos ensinando sabedoria. E não devíamos desprezar, dando-nos poder de julgamento do que é certo, do que é errado, poder de entendimento para enfrentarmos as questões desta vida. Quem lida no computador aí, ou nos meios de mídia, sabe que tem um negocinho chamado Google, não é isso? Hoje eu estou cheio de inglês, hein? Inglês para vocês, né? Google é um trocadilho que se faz com a palavra Google, né? De um termo matemático, que é o número 1 seguido de 100 vezes o número 0. É uma sequência de um logaritmo eletrônico, né, alguma coisa assim, de uma linguagem eletrônica, que representa então um infinito. Essa é a ideia desse número, né, ou quase infinito, né? E quando então você digita no Google alguma coisa para buscar, o texto está dizendo que você está buscando a sua informação numa rede infinita de possibilidades. Poderíamos então dizer, numa palavra atual, Provérbios é o Google de Deus, com uma diferença. No Google que existe aí, apesar de querer ser infinito, ele é finito, limitado ao conhecimento de homens. Ele foi construído pelo conhecimento dos homens. O Google de Deus é infinito em possibilidades, em realidades e em resultados. Se aprendêssemos isso, seríamos servos melhores diante de Deus. O mundo está carente de homens sábios. Houve um tempo, e eu me lembro disso, como eu disse, eu convivi muito com meu avô, e quantas vezes eu presenciei na roça, chegar na roça em determinado momento, pessoas, por exemplo, que queria uma opinião, que queria fazer um negócio, pessoas que não eram crentes, eles iam até lá na roça, procuravam o meu avô, queria falar com o seu Samuel, aí se assentava ali, né, e esperava a disponibilidade do meu avô, e então eles expunham a necessidade. Seu Samuel, o senhor sabe que, né, aí conta toda aquela história, né, dá aquele floreio todo, né, então, aí tem a junta lá de boi do fulano, que ele montou, aquele boi rajado e tal, o senhor conhece, não sei o quê, eu estou pensando em comprar aquilo, porque eu estou precisando de fazer isso, o que o senhor acha desse negócio? A experiência de um servo de Deus era buscado como referência até mesmo pelos ímpios, e isso eu vi inúmeras vezes acontecer. Nos últimos tempos, as pessoas têm medo de conversar com os crentes, porque além de não ter boas opiniões para dar, muitas vezes têm opiniões torpes, opiniões que não constroem, opiniões que não podem ser validadas, principalmente pela palavra de Deus, né? Provérbios 22, 17 a 21, está escrito assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica ao seu coração o conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos os teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Agora preste atenção: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimento, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. Será que se alguém nos consultar com alguma necessidade, com alguma coisa, nós temos uma boa informação para dar? Precisamos pensar nisso hoje, irmãos. Quantos estão por aí perdidos, porque estão confiando na tecnologia, na modernidade, nas coisas desses dias, nos escritos atuais? E quantos de nós olhamos para isso e não temos uma boa palavra, e essas pessoas estão por aí vagando nos desertos da vida, perdidos, sem conhecer Deus, porque nós não temos condição de conduzi-los a esse caminho do saber, do temor do Senhor, nem nós muitas vezes vivemos no temor do Senhor, quanto mais ser um sábio para conduzir alguém a viver no temor do Senhor. Tememos muitas coisas, menos a Deus. Eu quero concluir
dizendo que Provérbios, além de ser a revelação de Deus que ensina sabedoria infinita aos homens finitos, além de ser a revelação de Deus que faz com que os homens sábios dobrem o seu conhecimento, Provérbios também é a orientação de Deus para podermos viver a partir do temor do Senhor a verdade da salvação. A palavra princípio aqui não é início, é base. É aquilo que é mais importante. Às vezes a gente pensa em princípio só no sentido temporal, né? Princípio como o nascimento da pessoa, começou ali. A gente não pensa na base, naquilo que dá sustentabilidade. Está presente o tempo todo. Esta igreja foi construída sobre uma base. Você não vê a base, mas ela está ali. E ela é fundamental para que toda essa estrutura fique de pé. Ela está presente desde o primeiro momento, ela foi a primeira coisa que foi feita, e ela continua presente nesse momento, ela não passou, ela não é temporal. Princípio é nesse sentido, é a base. E o princípio da palavra de Deus difere dos discursos externos, nós já falamos. E nós muitas vezes não damos ouvidos, porque não coaduna com isso. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 25 e 26, está escrito assim: essas coisas vos tenho dito por meio de figuras ou de parábolas. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. A metodologia de Jesus, do ensino de Jesus, era através de parábolas, de figuras parabólicas, que é muito comum em Provérbios, ou que é basicamente a estrutura de Provérbios. E Jesus ensinava os seus discípulos assim. Qual a razão? Qual a necessidade de que fosse dessa maneira? Simples. Aquilo que Deus revela, aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus fala, é conhecimento exclusivo dos seus servos. O ímpio não conhece e não pode conhecer, e não deseja conhecer, e não vai conhecer as grandezas de Deus. Somente aqueles que Deus escolheu. Provérbios, podemos dizer assim, que é um local, um ambiente, se podemos usar essa expressão, onde quando garimpamos, quando mergulhamos, quando adentramos o seu conteúdo, nós extraímos joias preciosas do que podemos saber a respeito do nosso Deus, ou podemos iluminar aquilo que podemos conhecer a respeito de Deus nas Escrituras. Inúmeras vezes nós vamos ler escritos na palavra de Deus e nós não vamos encontrar tanto entendimento quando lemos aquilo, mas quando nós passamos os olhos em Provérbios, nós percebemos que aquilo tem uma razão de ser, um sentido, da maneira que foi dita. E Jesus usava essa metodologia porque era necessário que fosse assim, para que os ímpios não pudessem conhecer, apenas os seus. Por que isso? Pressupõe-se que o servo de Deus conhece essa metodologia pedagógica de Deus para nos ensinar a eternidade. O servo de Deus precisa saber isso. Saber propositalmente, secretamente guardado para aqueles que não vivem no temor do Senhor, mas colocado à disposição daqueles que querem viver no temor do Senhor. Provérbios é a chave de tudo isso. Provérbios 2, 4 e 5 está escrito assim: se buscares a sabedoria como a prata e como tesouro escondido a buscares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha que maravilha. Se você mergulhar em Provérbios, se você buscar isso aqui, você vai entender e você vai conhecer o temor do Senhor e vai conhecer Deus. Irmãos, eu fico maravilhado quando eu leio isso aqui. Tem muitos pensadores cristãos do século 21 que pensam que nós podemos conhecer Deus a partir de uma boa elaboração teológica. Mas a Bíblia nos fala que o caminho para conhecer Deus passa por aqui. A elaboração teológica é a transcrição daquilo que é possível conhecer de Deus mediante esse saber que Deus nos dá. E somente a partir dessa ótica, aquele saber é de fato aprovado por Deus. Porque Deus inspirou o conhecimento em meio a essas citações difíceis de Provérbios. Porque a verdade de Provérbios, essa sabedoria, a prosperidade do homem, não é um direito,
que ele tem, como arrotam as religiosidades do século XXI. Você tem direito nisso, tá? Pode acreditar, você tem direito. É direito seu. Tem até uma música que a gente canta nesse sentido aí, usa essa expressão, né? Aí tem muita gente que usa aquela expressão para tudo na vida cristã. Não é assim. É privilégio que são destinados àqueles que sabem destilar esse saber, aqueles que sabem colher com sabedoria esse conhecimento, que é dirigido pela graça de Deus. Precisamos entender isso. E é necessário sabermos também que esse conhecimento de Deus, esse saber de Deus, ele passa por uma realidade muito forte na vida do servo de Deus. Nas Escrituras, o tempo todo você vai ouvir a palavra de Deus dizendo que o judeu, no caso, ele precisa entender de todo o coração. E aí você para e pensa, mas espera aí, mas eu entendo com a mente, não é? A mente é o ambiente da razão. Como é que eu tenho que entender de todo o coração? Na verdade, a palavra coração nas Escrituras, no Velho Testamento, quase sempre tem a intenção de nos convidar a pensar nessa relação vital, coração e mente, emoção e razão. Tudo está atrelado e precisamos viver a nossa vida assim. Se nós negligenciarmos a oportunidade desse tão grande conhecimento, nós estamos negligenciando a capacidade de viver no temor do Senhor. Provérbios nos proporciona isso. Lucas 8:18, Jesus fala assim: vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Preste atenção como você ouviu isso. Seja inteligente para absorver esses ensinamentos, porque aqueles que negligenciar esse conhecimento, até aquilo que ele pensa saber vai ser tirado dele. Já parou para pensar nisso? Quanto você conhece de Deus? Como é que você vive sua vida para com Deus? O que nós ouvimos hoje é um pouco daquilo que pode nos ajudar a viver uma vida de verdade no temor do Senhor. Se você ouvir essas palavras e procurar mergulhar nessa Escritura, começar a extrair, apurar as joias preciosas que tem a partir desse livro chamado Provérbios, você não vai precisar viver com as bijuterias espirituais que são geradas por aí. Hoje a internet está cheia de bijuteria espiritual, né? A pessoa escreve uma frasezinha, um jargão lá de alguém, um jargão de alguém lá, e escreve assim: se você crê, curte, se você é de Jesus, compartilha, né? Isso são joias, bijuterias espirituais. Tem muito crente vivendo a partir disso aí. Tem muita gente compartilhando isso e esquecendo que nós precisamos saber de verdade a palavra de Deus. Todos esses dizeres são vazios, são inócuos sem a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus possa nos conceder a partir de hoje a oportunidade de sermos crentes que crescem mais na graça de Cristo. Precisamos crescer nessa direção. Não tenho nada contra aqueles que buscam os conhecimentos deste mundo, muito pelo contrário. Aproveite a oportunidade, seja inteligente também nesse sentido. Lá em 1 Reis capítulo 4, quando fala de Salomão, que ele compôs os provérbios, versículo 32 diz assim: compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Salomão foi sábio em todas as áreas, não apenas as Escrituras. Quem conhece a história de Salomão sabe que ele desenvolveu máquinas de guerra. A invenção da catapulta, uma importante máquina de guerra, foi construção de Salomão, né? Mudou-se a ideia de guerra a partir de Salomão. Entre outras coisas, os carros de ferro, que eram aquelas charretes que aguentavam mais enfrentar as guerras. Salomão inventou máquinas importantíssimas nesse sentido, né? Máquinas de bombeamento de água e outras mais. Salomão tinha muita inteligência, e diz as Escrituras que de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Quando nós pensarmos em provérbios assim,
nós também vamos ser pessoas que seremos procuradas, até mesmo por aqueles que não creem em Deus, para um conselho, para uma orientação, para uma ajuda neste mundo tenebroso. Por isso é importante, principalmente para conhecermos a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus desperte a sua igreja para mergulhar no conhecimento da sua palavra. Esse é o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos orar, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, e você pode conversar com Ele um pouquinho a respeito disso. Talvez até hoje você não conhecia, não vivia no temor do Senhor. Quem sabe você pode ser um cônjuge melhor, um pai melhor, um filho melhor, um profissional melhor, a partir desse conhecimento da palavra de Deus. O tempo é oportuno, o momento é hoje. A matrícula nessa pós-graduação, nesse MBA da palavra de Deus é hoje. Pai, nós buscamos a Tua presença nesse momento e clamamos pelo Teu povo aqui reunido. Dá-nos, ó Deus, o entendimento necessário para aceitarmos, compreendermos e desejarmos mergulhar os nossos olhos na Tua palavra. Que especialmente façamos isso a partir do livro de Provérbios. Que haja no nosso coração um desejo ardente de ter essa sabedoria, esse conhecimento que perdura, que adentra a eternidade. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Tem misericórdia de nós, perdoa quantas vezes erramos por negligenciarmos esse conhecimento, quantas vezes, ó Deus, agimos equivocadamente porque não conhecíamos estes princípios da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus,